Vamos lá, pessoal, muito boa noite. Espero superar as expectativas de vocês. Os que já estão estudando o curso, acho que não tem mais muito o que superar, mas os que estão entrando agora vai ser uma coisa interessante. Então, vamos olhar aqui o SPF de uma forma aberta para todos aqui. Primeira coisa que você precisa saber, há dois tipos de protocolos de roteamento, os chamados protocolos de gateway interior e protocolos de gateway exterior. Do inglês, Interior Gateway Protocol para o interior e Exterior Gateway Protocol para o exterior. Tá? Aí o EGP, por exemplo, qual que é o protocolo de gateway exterior que nós temos hoje? BGP, protocolo BGP. Ele é o único para essa função de gateway exterior. Todos os demais protocolos que você já ouviu falar na vida são protocolos de gateway interior. Tá? Aí nesses IGPs, né, protocolo de roteamento de gateway interior, nesses IGPs, nós temos duas categorias. Uma chamada vetor de distância, do inglês distance vector, e a outra chamada estado de link, que é o link state. Legal, aí exemplo protocolos como RIP V1, RIP V2, IGRP e o próprio EIGRP são protocolos dessa categoria. Esse cara aqui falecido, o proprietário Cisco, já faleceu. Esse aqui também foi embora, foi substituído pelo RIP V2. Mas esses protocolos de vetores de distância são extremamente limitados. Isso já naquela época dos anos 90, 2000, já eram limitados. Então a proposta é precisávamos de um protocolo de roteamento que superasse as limitações dos protocolos de vetor de distância, principalmente na área de tamanho da rede, ou seja, a sua escala, os temporizadores, para a parte de convergência, principalmente tempo de convergência, imunidade contra loop de roteamento, confiabilidade na troca de mensagens e métricas mais inteligentes, para uma seleção mais bacana dos caminhos ali. Joia? Dali surgiram dois protocolos, não vou entrar no mérito do segundo, que é o ISIS, eu vou fazer isso em outra ocasião, mas aí que veio o Open Shortest Path First, ou OSPF. Então, acho que em 2 minutos aqui eu fiz uma introdução básica do OSPF para vocês. E vamos fazer a continuação. Bom, então sabemos que o protocolo de roteamento Open Shortest Path First, o OSPF, ele é um protocolo de roteamento de gateway interior, ou seja, ele é colocado dentro das redes. Protocolos IGP não escalam para uma tabela completa de internet, que nós chamamos de, por exemplo, Default Free Zone, ou DFZ. O que eu comentei nas aulas de OSPF com a comunidade foi o seguinte, ó, cara, como receita de bolo, recomenda-se que a soma de todas as rotas IGP na tabela de roteamento de um equipamento não seja superior a 200 mil nas caixas mais parrudas. Mas como regra de projeto, a gente fala o seguinte, cara, o ideal é você manter teu IGP na casa entre 50 e 100 mil rotas. O problema, na verdade, não está na quantidade de rotas na tabela de roteamento do tipo IGP, e sim no processo de computação e da manutenção das estruturas de dados. Por exemplo, o SPF é um protocolo bem pesado em procedimentos de mensagens, convergência, inundação de informações de rede e, ultimamente, computação. Então, uma rede, por exemplo, o SPF, ela não vai escalar para um tamanho de internet nunca, beleza? Então, ele é um protocolo de interior, tá? Usado dentro das redes. Você não fecha adjacências ao SPF, ou não deveria fazer isso, obviamente, com entidades externas ou outros sistemas autônomos ou outras organizações, exceto em algum tipo de projeto especial, tudo bem? Já aqui, sabemos que o SPF ele é do tipo link state, estado de link. Tá? Ou seja, roteadores de vetor de distância, eles operam sobre o conceito de boato, fofoca, rumores. Alguém me disse que tem uma rede acessível para lá que tem uma métrica de tantos saltos de distância. Alguém me disse que tem uma rede assim assado com tantos saltos de distância. É sempre um boato. É sempre alguém disse para alguém, que disse para alguém, que disse para alguém, que disse para alguém. Isso não é inteligente, não é tão sofisticado na prevenção de routing loop.
ao contrário de um protocolo, por exemplo, o Link State. O Link State, cada roteador numa área de um protocolo Link State tem detalhamentos topológicos completos sobre todos os demais roteadores e seus respectivos links. Legal? Então, é como se fosse um mapa topológico mesmo. Apesar de você fazer vizinhanças desse protocolo apenas com vizinhos diretamente conectados, a troca de informações sobre a rede entre as vizinhanças vai promover o quê? O preenchimento de um banco de dados que, por sua vez, vai manter todos os estados de informação de links da rede. Legal? Então, é um cara muito confiável, muito seguro e muito escalável. Escala para redes grandes. O SPF, como um protocolo da categoria Link State do tipo IGP, ele oferece excelente rápida convergência. O que seria uma rápida convergência? Eventos que provoquem indisponibilidade na rede em algum aspecto, por exemplo, caiu um roteador, um link ficou indisponível, coisas nesse sentido, o SPF ele consegue identificar e comunicar essa falha rapidamente ao longo dos roteadores na área e, consequentemente, para outras áreas onde necessário, e os roteadores eles vão procurar passar essa mensagem o mais rapidamente possível para os seus vizinhos, para depois fazerem a computação dos melhores links e dali produzirem uma alternativa, né, de caminho para aquela rede que ficou indisponível. Isso é, se houver a redundância da rede para esse tipo de procedimento. Mas ele escala muito rapidamente. Eu fiz nas minhas aulas do SPF aqui na terça-feira, principalmente, eu fiz um comparativo de como que o SPF converge quando comparado a protocolos de vetor de distância. Caso do RIP, né? 180 segundos para convergir. Pô, tá maluco, né? É totalmente incompatível com esse seriado dos dias de hoje. O SPF ele oferece, ao contrário desses caras aqui, o que nós discutimos na questão de prevenção de loop. Por exemplo, o RIP, ele tem lá o Counting to Infinity, não escala mais de 15 saltos. Consequentemente, se tiver um loop, esse loop não vai se estender para tudo. Uma rede vai ser uma rede pequena. Ele tem o envenenamento das rotas, que é o Poison Reverse. Ele tem os temporizadores, para evitar ele tomar uma decisão errada e entrar em loop, que é o Hold Down Timer. Né? Então, Split Horizon, se você aprende uma rede, você não divulga aquela rede de volta para por onde você aprendeu, ou seja, a separação de horizontes aqui, tem outras características, até interessante do ponto de vista de estudos, mas em efetividade é zero. Se você pega um protocolo de estado de link, por exemplo, temos uma realidade totalmente diferente. Cada roteador numa área OSPF conhece a presença de cada outro roteador naquela área e seus links. Então, ele consegue fazer com que ele não vai entrar em loop na hora de escolher o melhor caminho. E, em adição, num projeto de múltiplas áreas OSPF, o que o OSPF faz? Ele só produz o resumo das redes IP de uma área, ou seja, o LSA tipo 3, ou os LSA tipo 3, só são injetados na área 0 e repassados para as demais áreas. Nunca para a área onde estão aqueles prefixos que estão sendo identificados. Então, até mesmo num projeto multiárea, o SPF é muito seguro na questão de prevenção de loop. Tá? Isso aqui é uma coisa, enfim, não faz muito sentido hoje em dia, porque é o óbvio, mas na época, assim, o RIP V1 era máscara de comprimento fixo, né? Enfim, o SPF veio resolver essa parada. Aí o SPF, o que nós sabemos? Ele é implantado sobre o conceito de áreas. Então, tem projetos, o SPF, onde você pode querer considerar uma única área, chamamos de single area. Ou projetos de infraestrutura, onde você entende que para escalar melhor, ou ter uma rede mais estável e destravar algumas potencialidades, uma rede com múltiplas áreas vai te dar mais benefícios. Então, tem as duas abordagens aqui. Tá? Antes de eu seguir adiante, bora ver o que a comunidade está falando. Na sequência, aqui é uma revisão, cara. O SPF, normalmente, é um curso que, na sua forma mais básica, você faria em uma semana. Uma forma mais extensa, talvez uma semana e meia. Né? Depende de como é que você pretende estudá-lo. Continuando aqui.
Uma coisa que eu deixei bem claro para vocês, ou procurei fazer isso, é o seguinte: os roteadores OSPF, eles não trocam rotas diretamente ou especificamente. Então, roteadores OSPF, eles não trocam rotas, eles trocam informações que descrevem o estado dos links dos roteadores. Certo? Desculpa, gente. Procede? A gente vai ver isso aqui na prática hoje de novo. Mas o que seriam essas informações? Não é a mesma coisa que rota, não, Leonardo? Não. Não é a mesma coisa que rota. É totalmente diferente. O que a gente troca são chamados Link State Advertisements, ou LSAs. Há diversos tipos de LSA, cada qual com uma função específica. Vamos descrevê-los hoje novamente, principalmente para quem está revisando ou está começando agora. Tá, beleza. Como é que funciona a troca de pacotes OSPF numa rede? As mensagens do OSPF, elas são transportadas por pacotes OSPF, os quais são transportados diretamente sobre o IP, tá? Diretamente sobre o IP. Ou seja, no cabeçalho Ethernet, o roteador ele vai receber o pacote, o quadro. Ele vai certificar que o quadro esteja íntegro, vai fazer lá a verificação do CRC lá do FCS. Ele vai checar o endereço físico de destino. O endereço MAC citado no cabeçalho Ethernet tem que ser o endereço MAC do grupo multicache associado ao SPF. Legal. Na camada 2. Como aquela interface do router participa do SPF numa determinada área como processo habilitado, o que ele faz? Bom, é um pacote OSPF, tem que olhar. Aliás, é um pacote que tem que olhar ali, né? Lá no campo EtherType do cabeçalho IP, no campo EtherType do cabeçalho Ethernet, ele faz o quê? Vê lá qual que é o type. 0800, IPv4. Ele pega aquele cabeçalho Ethernet, abre o envelope, retira o payload, descarta e joga fora. Pega o cabeçalho IP. O que ele vai olhar ali dentro? Se o cabeçalho IP está íntegro, ou seja, checagem de CRC, ele vai verificar o endereço IP de destino, vai ser o 224.0.0.5 ou 224.0.0 meia dúzia, dependendo do payload ali, da situação da rede. Aí ele sabe que ele escuta tráfego para aquele grupo multicache, porque aquela interface dele está habilitada numa área, num processo OSPF. Na sequência, ele vai fazer o quê? Qual que é o Protocol ID citado no cabeçalho IP? 89. É um pacote OSPF. Se fosse 1, seria ICMP. Se fosse 2, se fosse meia dúzia, seria TCP. Se fosse 17, seria UDP. 89 é o OSPF. Então, o pacote é o OSPF. Legal? E aqui são os endereços para os quais transportamos esses pacotes. Para qual endereço exatamente um determinado pacote será encaminhado depende da situação. Links ponto a ponto. Tá? Qualquer outro link, qualquer outro tipo de link OSPF, rede OSPF, que não exija roteadores designados, para cá que as mensagens fluem. Se o pacote OSPF ele estiver sendo comunicado para um roteador designado numa rede multiacesso, será para esse endereço aqui. Somente os DRs escutam. Obviamente, o DR, quando ele recebe um pacote para cá, por exemplo, um Link State Update, ele aprende ou atualiza o seu LSTB, ele vai inundar para aquele segmento via esse endereço, para que os demais routers, que não sejam nem DR nem BDR, tomem conhecimento daquela mudança. Legal. Isso depende do regime de interface, tá? Da tua adjacência OSPF, do tipo de rede. Beleza, aí falamos também do algoritmo Dijkstra. Tá? Esse é o algoritmo implementado pelo protocolo de roteamento OSPF. É o Dijkstra Shortest Path First. Qual que é a proposta do cara? Tem um cientista holandês, Edsger Dijkstra, que em 1956 ele vai lá, vamos criar uma solução, pensar num algoritmo que pudesse me fornecer um conceito de caminho mais curto num grafo dirigido ou não. É basicamente essa a proposta. É um algoritmo muito interessante do ponto de vista matemático, como é que de todas as opções de caminhos para um determinado destino, qual deles eu deveria considerar tratá-lo como melhor? Qual a minha melhor opção? Então, o SPF, assim como o ISIS, ambos trabalham com esse camarada aqui como algoritmo. Ao contrário, por exemplo, do HIP, que é o Bell-Ford, que é um algoritmo totalmente diferente.
E vamos falar de LSA. Então, cada LSA vai descrever informações sobre o estado dos links roteadores na área. Então, essencialmente é o seguinte, o OSPF ele não troca rotas, ele troca LSAs, que são LSAs, tem vários tipos. Mas vou dar um exemplo aqui. O roteador se apresenta naquela área, fala quem ele é, quais são as suas interfaces presentes naquela área, suas redes, seus custos, métricas e quem são os seus vizinhos na perspectiva daquele roteador. Agora imagina todos os roteadores fazendo aquilo ali. Interessante. Só que antes mesmo de dois roteadores trocarem LSAs, eles precisam o quê? Estabelecer uma vizinhança completa, full. É o que nós chamamos de adjacência. Você poderia falar assim, vizinho OSPF, neighbor OSPF, peer OSPF, session, não, session não é. Mas peer, neighbor, enfim, são nomes intercambiáveis. No entanto, o certo, quando falando de vizinhança OSPF, é mencionar o termo adjacência. Então, esse roteador é adjacente de fulano. Ou esses dois roteadores são adjacentes, ou eles possuem uma adjacência completa, digamos assim, tá? Uma coisa que, comparativamente ao RIP, né? O RIP, a cada 30 segundos, ele anuncia a sua tabela de rotas RIP. Cada 30 segundos, havendo ou não modificações na rede, ou o que for. Ele vai fazer essa transmissão. O SPF não. Ele não tem isso. Ele não faz anúncio periódico. Uma vez que o roteador estiver sincronizado com suas adjacências completas numa área, não havendo mudanças na topologia, mudanças como a introdução de um novo roteador, ou de um novo link, ou um link ficou indisponível, etc., não tendo mudanças, o roteador vai ficar calado. Literalmente apenas pacotes hello, como mecanismos de confiabilidade, para checar se o vizinho está vivo ou não. No entanto, a cada 30 minutos, os roteadores OSPF eles ressincronizam os seus bancos de dados por meio de pacotes DBD. Vamos falar dele. Não é uma troca completa de LSAs, é apenas só a lista resumida, né, dos LSAs, do cabeçalho dos LSAs, para que todo mundo saiba se todo mundo tem tudo que deveria ter mesmo. Tá? Essa é a proposta. A cada 30 minutos acontece isso. Uma característica, já estamos falando de bancos de dados, LSA e áreas, uma coisa que foi falado exaustivamente no curso foi roteadores OSPF em uma determinada área precisam que possuir seus respectivos bancos de dados naquela área, obviamente, rigorosamente idênticos. Então, todo o banco de dados de todos os roteadores numa área OSPF é fundamentalmente idêntico em todos os aspectos. É necessário isso aí. O que nós sabemos também é que uma vez que o banco de dados está inteiro, né, preenchido, o que o router vai fazer? Ele vai executar o algoritmo para derivar a árvore de menor custo, ou seja, eu vou fazer uma shortest path tree, onde o roteador ele se posiciona como raiz, ele lança todos os seus destinos ali e começa a fazer as computações. Quais são os caminhos mais curtos por destino 1, destino 2, destino 3, destino 4. Ele vai montar uma árvore de menor custo, digamos assim, ou de menores caminhos. O produto embora o banco de dados de todos os roteadores numa área devam ser idênticos, produto dessa computação feita pelo algoritmo, ele é único para cada router. Então, cada router enxerga a rede de um jeito diferente no pós-computação do banco de dados. Consequentemente, os melhores caminhos OSPF vão ser ofertados para os gerentes da tabela de roteamento, rotas IP, a título de rotas OSPF, as quais poderão ou não ser instaladas por conta de coisas, por exemplo, distância administrativa, né?
E dali sai, né, no control plane, no data plane, você vai ter a FIB com esses destinos já pré-computados ali. Outra coisa que foi falada é que o SPF mantém 3 estruturas de dados, 3 tabelas. Tabela de adjacência, tabela que mantém os vizinhos ali declarados, aqueles que você ainda não tem uma adjacência completa, mas que você já tem uma comunicação bidirecional. Tá? Você tem o Link State Database, que é o LSDB, percebe? E você tem também a própria tabela de roteamentos IP, a RIB, porém com ênfase aqui nas próprias rotas do SPF que estão declaradas ali dentro. Legal? Outra coisa é que, como é que as adjacências vão fluir, depende muito do tipo de rede do SPF. Você tem vários, por exemplo, você tem 3 tipos de redes no SPF. Você tem rede broadcast. Broadcast são qualquer coisa Ethernet. Ethernet, gigabit Ethernet, 10 GB, 25 GB, 40, 50, 100, 200, 300, 400, não, 400. Os Ethernet todo, inclusive interfaces VLAN. Inclusive interfaces VLAN. Por padrão, o SPF trata essas interfaces como redes multiacesso, broadcast. Esse tipo de rede exige roteadores designados. Pelo menos o router designado, que é o Designated Router, pelo menos ele tem que existir naquele segmento. A presença do backup é facultativa, porém desejada na maioria dos projetos. Enfim, outro tipo de rede é o NBMA. Aliás, antes mesmo do NBMA, a rede ponto a ponto. Point-to-point, beleza, é outro tipo de rede USPF. Ela não precisa de DR nem BDR, porque é ponto a ponto, são 2 roteadores no link apenas. Né? A outra característica é a rede NBMA. Mas são 5 modos de NBMA. Tem o NBMA puro, que a gente chama, né? Tem o NBMA ponto a ponto, tem o ponto para múltiplo, tem um NBMA, tem um ponto a ponto dentro do NBMA, tem um ponto para multiponto, ponto para multiponto NBMA e tem broadcast. Tudo isso abaixo de NBMA. São 5 modos de NBMA no SPF. Esses modos NBMA são raríssimos hoje em dia. Por quê? Com o advento do Ethernet como tecnologia de transmissão, enlace, né, de camada 2, né, primária em tudo que é ambiente, ou seja, a descontinuação de tecnologias de transmissão legadas. Mas você não tem frame relay hoje em dia, tem? Quem usa frame relay? Ninguém. Então você não precisa de NBMA. Basicamente isso. Tá? Então aí é raro você encontrar projetos que não tem áreas SPF que sejam NBMA. Pelo amor de Deus, isso é raro. Mas na época do frame relay era batata ter aquilo ali. Beleza, então aqui, ó, em 20 minutos eu fiz uma revisão geral do nosso coleguinha OSPF. Deixa eu perguntar para vocês aí o que vossas excelências estão achando aí. Conta para mim.